Poder. Vamos. Pode começar. Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite. Professor Wallace. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre industrialização, tá? Então, eu vou falar um pouquinho de indústrias, como é que inicia esse processo de industrialização, o que é industrialização, os tipos de indústrias que existem e as revoluções industriais, tá? Isso aí cai muito em prova, todas as provas de concurso caem esse tipo de conteúdo, tá? Seja para você identificar algum tipo de industrialização, seja como base para você resolver uma outra questão. Então, assim, é um conteúdo básico da geografia, não só da geografia, tá, mas das ciências humanas. Então, vamos lá. Iniciar aqui. Vou retornar. Então, indústrias, né, espaço político e econômico. Então, assim, na história, a gente também estuda industrialização, na sociologia, a gente estuda industrialização. E, como a gente está na geografia, a gente vai estudar como que a industrialização ela modifica o espaço geográfico. Tá? Então, a gente tem aí, né, os tipos de indústrias, vamos iniciar por esse prisma. Né? Existem 3 tipos de indústrias, tá? Que é a indústria de bens de produção ou indústria de base, tá? A indústria pesada também. Por que a gente chama de indústria de bens de base ou pesada? Base porque ela é a base de qualquer outra indústria. Tá? Então, qualquer outra indústria que a gente for falar aqui, minimamente ela tem que passar, ela precisa dos produtos que essa indústria ela fabrica. Tá? Pesada por quê? Porque são materiais pesados que ela trabalha. Então, ela trabalha com ferro, ela trabalha com trabalha com alumínio, ela vai trabalhar com minérios pesados, tranquilo? Então, a gente chama ela de pesada e de base exatamente por isso. Tá? Mas para concurso, eles botam muito o nome de indústria de bens de produção. Tá? Então vamos lá. Deixa eu descer aqui um pouquinho para eu ler com vocês. Então vamos lá. São consideradas como entidades industriais de bens de produção aquelas organizações que se dedicam à produção de matéria-prima que posteriormente será utilizada por outra indústria, que então transformará esse elemento no produto final. Esse tipo de indústria se dedica a transformar um elemento retirado da natureza ou em um material que será utilizado para a produção de alguma manufatura final. Por exemplo, as mineradoras. Então, na verdade, né, esse tipo de indústria é aquela mineradora, ou seja, é uma empresa grande que faz o processo de retirada de minério do solo. Tá? Ou pode ser também uma indústria que vai pegar esse mineral, e vai transformar esse mineral em algum outro produto, como, por exemplo, o minério de ferro. Uma empresa vai lá, uma indústria vai lá, pega o minério de ferro, manda para uma outra empresa, essa outra empresa transforma esse minério de ferro em outros produtos, como, por exemplo, o aço, tá? Que é uma companhia, uma siderúrgica faz isso. Tranquilo? Então, e aí, para que serve o aço? Né? O aço vai servir para uma série de coisas. Vamos lá, vale também para extratoras de madeira. Então, vamos lá. Aí a gente tem extração de madeira, também ela vai ser um tipo de indústria de base. Tá? Ela vai retirar a madeira dali e vai transformar essa madeira aí em alguma coisa. Né? Pode ser para móvel, pode ser para, enfim, ripa de madeira de outras coisas, pode ser para papel, enfim. Tá? Então, ela vai retirar a matéria-prima da natureza e vai transformar essa matéria-prima em alguma outra coisa. Beleza? Acho que foi a Letícia que me perguntou, não é isso? Agora, hoje eu estou conseguindo ver. Tranquilo, gente? Aí a gente tem aí próximo tipo de indústria. Indústria de bens de capital ou indústria intermediária. Então, se a gente pensar, por exemplo, num prisma, né, a gente tem a base, né, que é essa indústria aí que vai retirar o material da natureza e que vai transformar também esse material em algum produto que seja básico para toda a indústria. Por exemplo, o aço. O aço a gente precisa de aço para um monte de coisas. A gente vai ter um tipo de indústria que é intermediária. O que ela vai fazer, a intermediária? Ela vai comprar produtos dessa indústria de base e vai transformar em uma outra coisa, em um outro produto. Tá? Vamos lá. Aí eu botei o quê? Indústria intermediária, indústria de bens de capital
de certa forma, é responsável por criar materiais que auxiliem outras indústrias a cumprir seus papéis. Isso se deve ao fato, pois ao fato de que é responsável pela produção de maquinários e outros equipamentos que serão aplicados nas fábricas. Então, na verdade, eu botei até o exemplo de siderúrgica, porque a siderúrgica ela também pode ser considerada, né, uma de bens intermediários, que ela vai pegar o minério de ferro e vai transformar o minério de ferro em aço, né? Então, que é um elemento base para a indústria. Você pode ter, por exemplo, equipamentos para a própria indústria. Então, uma indústria que fabrica robôs, uma indústria que fabrica máquinas para outras indústrias, tá? Ela vai comprar material da indústria, vai fazer para fazer um robô, vai comprar aço, vai comprar metal, vai comprar chip, vai comprar, enfim, uma série de produtos de outras indústrias de base e também de indústrias intermediárias para poder criar o seu produto, que vai servir para quem? Para a própria indústria. Tá? Então, esses dois tipos de indústrias, elas vão servir para o abastecimento da própria indústria. Tá? Isso que é importante vocês entenderem. Tá? Então, a indústria de base e a indústria intermediária, elas só fabricam produtos para a própria indústria. Certo? Aí a gente tem a última, que é a indústria de bens de consumo. Tá? A indústria de bens de consumo, não vou ficar lendo tudo que eu coloquei, não, e aí eu vou disponibilizar para vocês o slide. Tá? A indústria de bens de consumo, a gente pode considerar como uma indústria leve. Tá? Por que ela é leve? Porque, na verdade, ela não é tão nociva assim à natureza. Ela não faz tanto, não é que não faz mal à natureza, tá, gente? Ela faz também. Mas ela não é tão, como é que eu posso dizer? Ela não é tão forte, ela não faz buraco na natureza, igual, por exemplo, a indústria mineradora. Ela não é tão agressiva, talvez seja essa palavra. Não é tão agressiva à natureza diretamente. Tá? Então a gente chama de indústria leve. Ela não polui tanto quanto as outras indústrias, né? Não joga tanta fumaça para a atmosfera como as outras indústrias. Ela vai poluir, ela vai degradar o meio ambiente? Vai também, tá? Porém, ela não é tão pesada, né? Ela não é tão degradante diretamente ao meio ambiente como as outras duas, principalmente a indústria de base, tá? E aí a gente tem, essa é a única indústria, que é a indústria de bens de consumo, em que ela vai diretamente, ela serve diretamente para a sociedade. Tá? Então, por exemplo, indústria alimentícia, indústria de sapatos, indústria farmacêutica, tudo isso são indústrias de bens de consumo, que é a indústria que serve para nós. Tá? E aí ela é subdividida, tá? Em três. Ela tem a indústria de bens não duráveis, ela tem a indústria de bens semiduráveis e tem a indústria de bens duráveis. Tá? A indústria de bens não duráveis. Então, assim, algo que não vai durar, que você tem que consumir rápido. Por exemplo, comida. Então, indústria alimentícia, sei lá, de laticínios, de queijo, que é uma coisa que você compra e em pouco tempo ela vai estragar. Então, indústria de alimentos. Tá? Ela é uma indústria de bens não duráveis. Indústria de bens semiduráveis. Por exemplo, indústria de sapato, indústria de roupas, né, de tecido. Ela pode durar, você compra uma camisa, ela pode durar um ano, mas ela pode durar aí 20 anos uma camisa. Tá? Em indústria de bens duráveis, a gente tem aí, por exemplo, o setor automobilístico. Né? A gente tem carros aí de 1950, 1960, tranquilo? Então, a indústria de bens de consumo ela é subdividida em três. Tá? Outra, eu não sei se eu botei aqui no slide, mas ela é dividida em três: duráveis, semiduráveis e não duráveis. Tá? E aí vai ser de acordo com o vai ser de acordo com o quanto que a gente utiliza, né? Quanto que ela vai ser perecível ou não, tá? Gente, alguma dúvida por enquanto? Quem tiver dúvida pode botar aí que eu estou conseguindo ver hoje, tá? Vamos lá.
Então, a gente teve, né, eu já expliquei os 3 tipos de indústrias, né, então a gente teve aí também as revoluções industriais, né, que são tão conhecidas, né, a gente estuda muito na história e tal. Peraí, esse conteúdo é relacionado com o setor, peraí, com o setor primário, secundário, peraí, e terciário. Vamos lá, esse conteúdo é relacionado. Na verdade, então, quando a gente fala sobre indústria, a gente está falando do setor secundário da economia. Quando você fala desses setores, primário, secundário e terciário, são os 3 setores da economia. Tá? Então, o setor primário da economia é agricultura, pecuária, extrativismo. Né? Então, qualquer coisa que você retire da natureza, quando você faz. Quando você planta, quando você cria animais, é o setor primário da economia. O setor secundário da economia é a indústria. E o setor terciário da economia são os serviços, tá? E o comércio. Então, comercialização e serviços é o terceiro setor. Beleza? Isso aí a gente está falando de economia, né? E de uma certa forma a indústria também faz parte da economia, mas ela é o segundo setor da economia, a industrialização. Oi? Então vamos lá. Deixa eu só diminuir aqui um pouquinho. Vamos lá. Então a gente teve a primeira revolução industrial. Gente, só uma coisa sobre as revoluções industriais, que é muito importante a gente saber, tá? Não é. Quando eu for falando as 4 revoluções industriais, hoje a gente já está na quarta, é, elas não é que elas encerraram e tudo que essa revolução industrial produziu, tudo que ela utilizava como matéria-prima, ou seja lá o que for, acabou ali e começa uma outra. Não. Existem coisas que elas sobrepõem, tá? E aí vocês vão ver que algumas coisas existem, por exemplo, a gente está hoje na quarta revolução industrial, mas a gente ainda utiliza, a gente tem resquícios de matérias, de coisas da primeira revolução industrial, da segunda e da terceira. Então é uma sobreposição, tá? Principalmente quando a gente for falar de combustíveis. Tá? Então vamos lá. Primeira revolução industrial, ela começa na Inglaterra, tá? É, através de máquinas a vapor, aí eu vou ler aqui, tá? Esse textinho, que impulsionam o crescimento da indústria têxtil e de ferro. Em 1825, o engenheiro George Stephenson, pai das ferrovias, né, e muito entre aspas, lança a primeira locomotiva a vapor do mundo. Então, assim, a gente utilizava locomotivas a vapor, a gente tem essa revolução industrial, que era uma revolução basicamente a carvão, que era o principal motor combustível, né, a principal forma de combustão dos da indústria, né? E aí as locomotivas eram feitas a vapor, as próprias máquinas industriais eram feitas a vapor, tá? E ela inicia aí no século XVIII. Ela acaba, e aí, gente, voltando, ela acaba, porém tem resquícios ainda. Não é um belo dia, acabou a Revolução Industrial, não. A gente começa a perceber resquícios de uma mudança, e aí a gente começa a marcar, né, na história. Então, ó, a gente começou a perceber resquícios de mudanças muito, muito marcadas, né, já no século XIX, né, então no meio do século XIX. E aí a gente tem o quê? A gente tem a segunda revolução industrial. O que foi de importante? O que a gente teve de importante na segunda revolução industrial? Isso aqui é bem um resumo, tá, gente? Quando eu for avançando, a gente tem aí nos próximos slides, eu vou aprofundando sobre essas revoluções, tá? Vamos lá. Avanço da indústria química, elétrica, então a gente descobre a eletricidade e utiliza ela na indústria, petróleo, aço, outras invenções, como, por exemplo, navio a vapor, né, a prensa móvel, enfim. Um monte de coisas aí que a gente tem na segunda revolução industrial, tá? E ela é muito importante e ela é uma das que mais caem. E vocês vão entender por que lá na frente. Mais cai em concurso, tá? A Inglaterra foi. Peraí. Peraí, só um minuto que eu vou ler a tua pergunta, que eu não vi quem foi, mas eu vi que tinha uma perguntinha aqui. Só um minutinho.
Meu Deus. Não está descendo aqui. Peraí. Só um minutinho. Estou tentando botar aqui para eu ver a pergunta. Ah, tá, foi. A Inglaterra foi o primeiro país com a Revolução Industrial? Foi. Tá? Principalmente por quê? Porque na Inglaterra, eles tinham uma grande quantidade de carvão mineral. Tá? Foi um dos motivos principais para ter a Revolução Industrial na Inglaterra. Teve outros também, tá? Teve a questão teve questão de cercamento do campo, que você já deve estudar história, ou já estudaram em algum momento. Enfim, um monte de fatores que acontecem que faz com que a Inglaterra vire o primeiro polo, né, de revolução industrial. Tá? Então, por isso que a gente tende a dizer que a revolução industrial inicia na Inglaterra. Tá? E, de fato, inicia, porque ela tinha aí vários fatores que fizeram com que ela fosse a precursora. Tá? Mas, basicamente, a proximidade e a abundância de carvão mineral fez com que ela iniciasse esse processo. Aí vamos lá para a terceira revolução industrial. Terceira revolução industrial, né? Lembrando que eu estou passando rapidinho, que eu vou aprofundar um pouquinho lá na frente, tá? Nos outros slides. Período entre o pós-guerra e a virada do milênio, marcado por transformações profundas na produção e na rapidez de desenvolvimento de novas tecnologias, que mudaram a indústria, as economias e a sociedade. Uma das mais importantes foi a internet. Então a gente começa a ter aqui uma revolução industrial científica. Então a gente começa a ter, por exemplo, a ciência marcando e ajudando a produção. Tá? Isso é um dos marcos da terceira revolução industrial. E a quarta revolução industrial, que é onde a gente está agora, né? Lembrando que alguns autores, tá, hoje menos, né, ainda não consideram que a gente está numa quarta revolução industrial, considera que a gente está num desdobramento de uma terceira revolução industrial ainda. Tá? Mas vários autores já das ciências humanas já acreditam que a gente já está na quarta revolução industrial. E aí, vamos lá. O conceito de indústria 4.0 foi criado pelos alemães em 2011. Ele se refere às chamadas fábricas inteligentes, que reúnem inovações tecnológicas em automação, controle, tecnologia da informação, para aprimorar os processos de manufatura. Tá? Então, hoje, a gente já tem um monte de coisas associadas, tá, ao processo de industrialização, como, por exemplo, o IA. Então, a gente tem aí a inteligência artificial já embutida em algumas fábricas, a automação, que começa lá na terceira revolução industrial, e hoje já é basicamente aí, né, o normal nas fábricas. Então, a gente já tem as máquinas já programadas, fazendo tudo sozinhas, né, sem auxílio de ninguém. Vou passar aqui. Opa, vamos lá. E a cada revolução o pobre perde mais emprego. Exatamente isso, tá? Porque, principalmente aqui, na passagem da segunda para a terceira revolução industrial e da terceira para a quarta. Por que o pobre ele vai perder o emprego? Alguém aí tem uma sugestão? O que acontece? Qual é a relação entre o desemprego e a terceira ou quarta revolução industrial? O que você sugere? Se quiser abrir, pode abrir o microfone, um de cada vez. Automatização de processos, sim. E também surgem novos empregos, sim, também. Automação de processos. Se você tem uma máquina que antes, para operar, precisava de, sei lá, 100 pessoas, né, e uma linha de produção que precisava de 100 pessoas para poder operar, para poder criar um produto, hoje essas 100 pessoas elas são descartadas. Você precisa de uma pessoa, e aí o que a Cláudia falou está certo. Né, hoje você precisa de uma pessoa que é altamente qualificada em quê? Em operar aquela máquina. Então você precisa de uma pessoa operando aquela máquina e faz o trabalho aí de 100 pessoas. Tá? Antes você precisava de 100 pessoas para produzir uma coisa, hoje uma máquina produz exatamente o que aquelas 100 pessoas faziam. Tá? Então você perde 100 vagas de emprego e ganha uma nova vaga de emprego, que é um emprego diferente dos outros 100.
tá? Esses são tipos de trabalho diferentes, que a gente vai ver aí mais para frente, tá? Deixa eu ver aqui o que o pessoal está falando. Porque as máquinas começam a fazer trabalho. Exatamente o que a gente está falando. Os empresários preferem as máquinas para trabalhar, por não precisar de descanso. Exatamente. Não precisa de descanso, não precisa de salário, não precisa de 13º, não precisa de férias, não chega atrasado. Tá? Então, as máquinas elas fazem aí todo o trabalho que o ser humano fazia, né? Com muito mais eficiência, com muito mais rapidez. E você corta seus custos por ter seres humanos na produção, tá? Então, para o empresário, que obviamente só pensa no lucro, E eles lucravam mais. Oi, pode falar. Não, o senhor já falou. Eles lucravam mais dessa forma. Exatamente. Se você manda 100 pessoas embora de uma fábrica e compra uma máquina, tudo bem. Talvez a curto prazo essa máquina seja mais cara do que você manter 100 pessoas. Mas em alguns anos, né, médio prazo, você já recupera isso aí e já começa a lucrar absurdamente. Tá? Não temos mão de obra qualificada. Né? Então, a mão de obra qualificada, exatamente, você começa a ter aí um monte de curso técnico. Né? Então, para quem é da geração anterior, das gerações anteriores, tinha um negócio chamado curso técnico, que hoje quase não tem. A galera fazia um curso técnico, alguma coisa, para aprender a operar máquinas. Né? E aí tem vários cursos técnicos aí do governo espalhados pelo Brasil. O mais conhecidos, principalmente para cá, para o Sudeste, é o Senai, né? Que é voltado para a indústria. Tranquilo? Então vamos lá, vamos aprofundar um pouquinho? Aqui, essa aqui é a parte que eu mais gosto. Cadê? Vou abaixar um pouquinho aqui. Se vocês quiserem falar, pode mandar ele para mim. Vamos lá. A gente tem aí, ó, alguns marcos que são importantíssimos, tá, gente? Eu gosto de trazer isso. Vou dar uma certa profundidade aqui, mas eu sempre gosto de trazer essa linha do tempo. Por quê? Porque ela consegue fazer com que a gente entenda mais ou menos o porquê que acontece por que acontecem essas revoluções industriais, como é que elas acontecem, tá? A gente tem aí, primeiro momento, né, a Revolução Francesa, né, e as primeiras indústrias, né, a gente tem aí uma ascensão da burguesia, tá, gente, no poder, né, tanto na Inglaterra quanto em alguns outros países da Europa. Então a gente tem a burguesia crescendo e a monarquia, né, a ideia de monarquia minguando. E aí a história vai explicar um pouquinho melhor essa relação para vocês, mas é basicamente isso. Se você tem burgueses crescendo e a monarquia perdendo cada vez espaço, né, nos países, a burguesia ela começa a produzir mais, cada vez mais, e ela começa a deter do poder financeiro. Então o Estado, na verdade, começa a arrecadar muito dinheiro com essas indústrias. Né? Então é muito vantajoso para o Estado, e aí eu estou falando em relação a impostos, tá? É muito vantajoso para o Estado manter, né, não incentivar financeiramente, mas incentivar com que esses empresários, né, industriais e tudo mais, que são os burgueses, tenham cada vez mais indústrias, tenham cada vez o que foi a crise de 29. Eu vou explicar já, tá, Cláudio? Porque eu vou fazer essa linha do tempo e aí eu vou explicar o que foi a crise de 29. E aí, voltando lá para trás, né, lá para o século XVIII, e aí a gente tem essas revoluções que aconteceram, né, a Revolução Burguesa também, importantíssima, que eu não botei aqui, mas importantíssima, né, para a gente poder pensar que a burguesia ela vira uma ascensão. Tá? Então, ela cresce de status naquela sociedade europeia. E aí, né, a gente começa a ter as indústrias, né, várias indústrias, que é uma produção em massa, né, que é algo que a gente não produzia. A gente produzia aí em forma de artesanato, né, a gente produzia aí com máquinas rudimentares, né, um artesanato. Então, sei lá, se você
quisesse comprar uma blusa, você ia a um alfaiate, uma costureira, ia medir seu braço, medir sua cintura, né, os seus ombros, para poder fazer uma camisa para você. A partir do momento que existem indústrias, né, a gente começa a ter um padrão. O que é esse padrão? Você não se a roupa, ela não é mais ajustável a você. Agora é o contrário, certo? Você tem uma medida, você tem um número, e esse número você vai lá e compra na indústria, né, através da indústria. Então, eu visto, sei lá, GG, meu sapato é 41, 42, 43. Por que isso? Exatamente porque agora a gente está padronizado. Porque a indústria ela vai fabricar em massa, ela vai fabricar em uma quantidade, uma certa quantidade, e a gente vai lá na loja e compra de acordo com o nosso número. Não é mais ao contrário. Tá? Então a indústria ela promove essa modificação social, como vários outros, tá? Mas trouxe só esse exemplo. E aí a gente tem o liberalismo, tá? Eu não vou aprofundar muito nos modelos econômicos, não. Isso aí vou ver se eu deixo para depois. Mas o liberalismo é basicamente uma ideia em que o mercado, que é, na verdade, a própria economia, ela se autorregula, não precisa do Estado para poder ajustar a economia. O Estado não precisa se meter na economia. A própria economia, ela se regula, ela cria o seu salário mínimo, né? Ela faz o que for necessário para ela continuar operando. E, se você não tem um Estado interferindo na economia, você tem uma desigualdade social muito grande. Se você não tem um Estado interferindo na economia, você tem os burgueses, na verdade, né? Os donos das fábricas, eles vão botar a carga horária que eles quiserem. Se você não tem o Estado interferindo na economia, eles vão tentar fazer o máximo possível para poder lucrar. Não vai ter lei trabalhista, não vai ter absolutamente nada que proteja o trabalhador. Então, por isso que a gente tinha, lá na primeira Revolução Industrial, uma que a gente chama, né, de superexploração do trabalho. Então, as pessoas trabalhavam aí... isso lembra... exatamente. E aí... as pessoas trabalhavam aí exaustivamente, trabalhavam até 16 horas por dia, não tinha 13º salário, não tinha férias, não tinha absolutamente nada, e trabalhavam por um salário literalmente de miséria. Desculpe o termo, mas é exatamente isso. Não tem outro termo que eu possa empregar nesse momento. Era um salário para você comer, tá? Você não tinha um dinheiro para você não tinha lazer, você não guardava dinheiro, era exatamente uma proporção de dinheiro mesmo, né? Totalmente. Ou seja, a pessoa não vivia, a pessoa sobrevivia. Exatamente. As pessoas, elas sobreviviam. De uma Tá? Elas forma viviam precária. para o trabalho, literalmente. Tá? Então a gente criou esse modelo de sociedade, né? Onde o liberalismo, que era o modelo econômico daquele momento, sim, a gente vive assim. Concordo, Letícia. Tá? Só que, assim, por mais que a gente ainda viva assim, a gente ainda tem alguns direitos trabalhistas que tem, né, a gente está perdendo, mas enfim, isso aí já é outro departamento. Então, no liberalismo a gente tem essa ideia, tá? O Estado não interfere, se o Estado não interfere, o burguês ele faz o que ele quer, basicamente. Tá? Então ele vai tentar puxar o máximo possível do trabalhador para que ele dê o máximo possível de lucro para ele. Ponto. Tá? E aí esse modelo liberal entra em crise em 1929. O que aconteceu em 29? Só fazer um breve resumo para abarcar a pergunta da Cláudia. A crise de 29 foi um momento em que esse modelo de economia liberal ele não se sustenta. E aí a Bolsa de Nova York, né, que era a principal bolsa, é a principal bolsa de valores do mundo, ela entra em uma crise financeira. Né? E aí, essa crise financeira, muito por conta do modelo de industrialização, que eu vou explicar para vocês daqui a pouco, muito por conta desse modelo de industrialização, que era o modelo fordista, ele entra em colapso, esse modelo, e nisso que ele vai entrar em colapso, a Bolsa de Valores de Nova York não aguenta. Nisso que ela não aguenta, o mundo inteiro entra em crise. Por que o mundo inteiro entra em crise? Porque Nova York é a principal bolsa de valores do mundo. Então,
Se você tem um problema na principal bolsa de valores do mundo, se você tem um problema no berço do capitalismo, né, no principal país capitalista do mundo, você tem um problema em todo o sistema capitalista. Logo, você tem um problema no mundo inteiro. Tá? Então, foi uma crise econômica que acontece em 1929. É a mais famosa dessas crises, tá? Das crises que aconteceram. Aconteceram várias crises do capitalismo. A mais famosa é a crise de 29. Tá? E aí a gente tem uma mudança de modelo de economia. A gente vai para o keynesianismo. Se antes o Estado não fazia intervenção na economia, agora o Estado vai fazer intervenção na economia. Vai, por exemplo, criar empresas para disputar contra as empresas que já são do mercado, tá? Que são empresas privadas. Então o Estado cria empresas para poder disputar mercado com as empresas privadas. Tranquilo? Aí depois a gente entra numa outra crise, que é a crise do Fordismo. Aqui, ó. Eu vou explicar para vocês tudo isso aqui, tá? Só estou passando aqui os modelos de economia. E aí a gente entra no neoliberalismo, que é o momento que a gente está vivendo hoje no Brasil, e que a nossa colega ali falou sobre essa discussão de escala 6x1, essas coisas todas, que se em um momento lá atrás, existia uma super exploração do trabalho, né, não existia garantias, direitos trabalhistas, etc, etc. Olha o nome, era liberalismo o nome. Aí depois a gente muda para o keynesianismo, que a gente chama de estado de bem-estar social, onde a sociedade tem minimamente conquista seus direitos, né? Não é conquista fácil também não, tá, gente? Vocês estudam aí história, sociologia, que as conquistas de direitos trabalhistas, né, são pesadas, tá? E nessa conquista de direitos trabalhistas, o Estado, ele garante, ele é um garantidor, de fato, ele faz intervenções na economia. Tá? Foram muitas lutas. Então ele vai interferir pesado na economia. Tá? E aí, como ele está interferindo, ele vai falar, ó, o trabalhador ele tem direito a um salário mínimo de acordo com a cesta básica. Então, a cesta básica é X. Então ele vai ter um salário básico aí para poder minimamente se alimentar, para ele poder sobreviver numa cidade. Tá? Então o Estado ele faz intervenções. Ele garante o salário mínimo, ele garante as leis trabalhistas, ele é um garantidor. Tá? E depois entra numa outra crise, né, esse modelo, e a gente entra no neoliberalismo, que é o que a gente está vivendo hoje, tá? Que é o contrário. Se lá atrás a gente tinha como se fosse o Estado não fazia intervenção na economia, no keynesianismo o Estado controla a economia, faz intervenções diretas na economia, no neoliberalismo é o contrário, você começa a tirar de novo o Estado da economia. Tá? Então é de novo uma ruptura entre Estado e entre o Estado e a economia novamente. Né? E aí, por isso que a gente tem, por exemplo, privatizações. O que são privatizações, gente? Privatizações é quando você vende uma empresa do Estado. Então, imagina uma empresa que é estatal, né, nas cidades de vocês, né, nos estados, que foi vendida. Então, por exemplo, pegar um caso aqui do Sudeste, a Vale, né, era uma companhia brasileira, que é a Companhia do Vale do Rio Doce, aqui de Minas Gerais, foi vendida para uma empresa e mudou até de nome, né, virou Vale. Tá? Inclusive, foi essa empresa aí que fez aquela besteira ali em Brumadinho. Tá? Então, na verdade, a privatização ela é exatamente isso, é o Estado não fazer mais parte da economia, não disputar mais mercado com os setores privados. Então, o Estado ele começa, se ele não vai mais disputar, ele vai vender suas empresas. Se ele não vai mais fazer intervenções na economia, né, ele vai, por exemplo, essa ideia de direitos trabalhistas, a gente começa a perder os direitos trabalhistas, porque o Estado começa a não mais garantir isso, começa a mudar as regras do jogo. Tranquilo? Então, isso vocês vão ter que ter em mente. Por quê? Porque isso também tem a ver com as revoluções industriais, com as 4 revoluções industriais que eu falei lá no passado, lá atrás. Tá? Por quê? Vamos lá. Tem 2 marcos aqui que vocês estão vendo, né? Um marco aqui, ó. Passagem da primeira para a segunda revolução industrial. Então, aqui você passa da primeira para a segunda revolução industrial. Cadê a outra?
Aqui você tem uma segunda revolução industrial, depois você começa uma terceira revolução industrial aqui no meio do século XX. E depois a quarta revolução industrial já no século XXI. Então essa revolução que a gente está vivendo agora é uma revolução pensada nesse modelo aqui, no qual o Estado não está nem aí para a economia. Tá? Então vamos lá, vou passar aqui para a gente continuar. Quem tiver dúvida, gente, só chamar. Isso aqui eu vou passar, tá? Vou deixar, porque isso aqui é muito. É tipo eu fiz um. Né, eu peguei isso aqui, na verdade, da internet, mas é exatamente um esqueminha, né, de como que foi lá atrás o processo da primeira Revolução Industrial. Aí eu trouxe uma imagenzinha aí para vocês verem como é que eram as máquinas, né? Isso é a primeira Revolução Industrial. Eu voltei lá para a primeira Revolução, tá? Primeira Revolução Industrial, olha como é que era. Isso aí, na verdade, é uma pintura, né? Aí fizeram de uma imagem. Eram máquinas rudimentares, tá vendo? Tá vendo alguém com um capacete aí, com um sapato? As mulheres aí trabalhando de saia, né? De saiões. Criança trabalhando, então olha aqui, ó. Isso, é uma tecelagem, exatamente. Crianças trabalhando, tá? Naquele momento podia trabalhar criança, tá, gente? Então era permitido. Nenhuma plantação. Não existia essa ideia. As pessoas trabalhavam 16 horas, ficavam aí trabalhando, trabalhando, trabalhando. Os locais insalubres, tá? Locais assim, absurdamente quentes, absurdamente com animais, enfim, mofo, e 16 horas dentro dessas fábricas, tá? Sem direito nenhum. Aí a gente, vamos lá, o conceito de criança e adolescente é, peraí, isso aqui. Ih, tem um monte de mensagem aqui que eu não vi, gente, peraí. Então, a gente tem aí a gente tem aí, na verdade, uns conceitos de criança e adolescente, né? Essa ideia, né, de criança e tudo mais, que é uma coisa mais recente, né? A gente começa a dividir isso, começa a entender que na verdade, as crianças, elas não... Né, é uma fase que é mais delicada, né? Que você não pode botar as pessoas para trabalharem, né? Por mais que sejam pessoas. Então, a gente começa a entender isso aí no século XX, tá, gente? Porque lá no passado... Se bem que até hoje, alguns países ainda não respeitam essas, né? Não respeitam essas regras e tal. Mas isso aí, na verdade, é um processo de construção. Tá? Uma construção ocidental, porque tem vários países que a galera não respeita isso, não. E aí não respeita para nada, tá? Nem de trabalho, nem de casamento, de nada. Tá? E aí, quando você fala sobre essa ideia, você está falando de uma ideia ocidental. Além de uma ideia ocidental, é uma ideia. Você está pensando muito na questão brasileira mesmo. Né? Na Constituição brasileira. Né? Que a gente pensa aí isso, direito da criança e do adolescente. Tá? Mas se a gente pensar mundo, o mundo ele não funciona assim, não. Tá? No mundo existem países que crianças podem trabalhar até hoje. Vamos lá, e aí a gente tem a segunda revolução industrial. Eu trouxe algumas maquininhas aí e tal. O dínamo de eletricidade. Deixa eu ver aqui se falar mais alguma coisa. Aí tem um conversor aí na produção de aço, enfim. Motor, tá? Telégrafo. Telégrafo é importantíssimo, tá, gente? Para a gente pensar em globalização, por exemplo. Tá? É o início aí da... Hoje a gente tem internet, hoje a gente tem telefone e tudo mais. Começa no telégrafo, tá? Que é tipo um telefone pré-histórico. E os primeiros carros. E a linha de produção. Isso aqui é muito importante, tá, gente? Deixa eu ver se eu botei aqui o Fordismo já. Tá, vamos lá. Eita. Vamos lá. Na segunda Revolução Industrial, gente, tem uma coisa que é muito importante e que cai bastante em concurso, que é um negócio chamado Fordismo e Taylorismo. O que é isso? Vamos lá. As fábricas, antigamente, na primeira Revolução Industrial, então eu vou voltar aqui na primeira Revolução Industrial, para a gente ficar com uma fábrica aqui.
As fábricas aqui, elas eram desorganizadas. As pessoas trabalhavam muito. As pessoas trabalhavam, não tinha ideia de setorização, igual a gente tem hoje, né? Ah, tem o almoxarifado, tem o setor de produção, né? Então, essas ideias não existiam no passado. As pessoas iam lá trabalhar e as pessoas trabalhavam, tinha um mínimozinho de organização, mas não tinha uma ideia de valor, né? Ah, se eu produzir X por minuto, no final eu vou ter tanto, aí tem o gasto. A gente não tinha essa matematização, por exemplo, né? A gente não utilizava isso para produção, tá? Divisão de setor responsável, assim, não existia essas coisas, tá? Na primeira Revolução Industrial. E aí veio um camarada chamado Frederick Taylor, tá? Já aí no final do século XIX, perdão, e ele cria um livro chamado Princípios Básicos da Administração. Para quem vai estudar administração, vai estudar esse amigo aí. Tá? Quem vai estudar produção, engenharia de produção, vai estudar esse cara. Por quê? Porque ele promete promete aumentar o lucro do patrão e, ao mesmo tempo, ele promete diminuir a carga horária da produção. Como que ele faz isso? Né? Ele começa a ir a várias fábricas, principalmente lá no Reino Unido, várias fábricas ele vai e tudo mais. Nos Estados Unidos ele vai a várias fábricas também. E aí ele começa a pensar e descobrir um método em que ele consiga fazer com que as pessoas não trabalhem muito, tá? E aí ele chega a uma equação e tudo mais, as pessoas não vão trabalhar muito e as pessoas vão produzir cada vez mais. Só de organizar os setores. Como assim organizar? A primeira organização que ele pensa é uma organização em relação a trabalho cerebral e trabalho braçal. São duas coisas diferentes. Então, ó, quem vai pensar vai ficar aqui, quem vai botar a mão na massa vai ficar aqui. E aí, quem vai pensar vai fazer o quê? Como é que eu posso dizer? Vai ficar responsável por essas pessoas que estão produzindo, que estão trabalhando. Então, você começa a ter a ideia de setor, né? De setores responsáveis, né? Então, você tem aí o setor X, e você vai ter um responsável. O setor Y, você vai ter outro responsável. O setor Z, você vai ter outro responsável. Então, essa setorização fez com que esses responsáveis, essas pessoas que estão pensando, essas pessoas elas começam a cobrar essas pessoas através de uma equação, de algumas equações que ele vai fazendo, começa a se cobrar resultado dessas pessoas. Então, vamos lá. Suponhamos que existe uma fábrica X e essa fábrica produz camisas. Beleza. É como se ele pegasse nessa produção de camisas e dividisse a camisa em partes. Então, eu vou pegar a manga da camisa, então vai ter um setor que faça a manga da camisa. Um outro setor vai fazer a parte da frente da camisa. O outro setor vai fazer a parte de trás da camisa. Um outro setor vai fazer a gola da camisa e um outro vai costurar a camisa inteira. Então, a gente já tem setores. E aí, os responsáveis de cada setor vai estipular uma meta. Então, o setor de gola de camisa tem que fazer por hora, sei lá, 20 golas de camisa. O setor da frente e de trás tem que fazer por hora, sei lá, 40. E assim vai. E essas pessoas que são os trabalhos cerebrais, eles que vão controlar, eles que vão administrar exatamente esse processo. E assim, né, você consegue diminuir a carga horária dessas pessoas. As pessoas começam a minimamente trabalhar menos e ter um mínimo de dignidade e, ao mesmo tempo, prometer, né, fazer uma previsão de quanto que você vai conseguir ganhar no final do mês. Então, isso era algo revolucionário naquele momento. Tá? Então, aí eu estou falando já do começo do século XX, final do século XXI, final do século XIX, começo do século XX. Tá? E esse camarada, que a gente chama essa ideia de Taylorismo. Tá? E aí a gente já entra na segunda Revolução Industrial. Por quê? Percebam que já existe uma mudança entre aquele tipo de fábrica que a gente viu, né, em que as pessoas trabalhavam muito, em que não existia uma setorização, não existia uma organização, né, mais aprofundada, não existia metas de resultados, não existia isso.
ia lá, fabricava quanto, né, fabricava, chegava no final, o patrão botava o valor daquele produto e no final aí ele ganhava o X e dava aí um salário, né, um salário horrível para as pessoas poderem sobreviver. Nesse momento agora, na segunda revolução industrial, o Taylor ele pensa nessa ideia, tá? E aí a gente tem, ó, os trabalhadores, obviamente, tá? A gente começam a fazer uma pressão muito grande no, nos chefes, né, nos patrões e tal, começam a se organizar para poder reivindicar direitos. Falar, a gente vai parar a fábrica, né? Não dá para a gente ficar trabalhando dessa forma. Então, os próprios trabalhadores, né, já existia uma pressão muito grande dos próprios trabalhadores, e aí reduz a carga horária para 8 horas por dia. Tá? E aí, quais são características principais? Eu vou continuar essa historinha. Isso aqui é o Taylorismo, e aí eu vou explicar o que é o Fordismo. Tá? Mas, voltando às características da segunda Revolução Industrial, a gente tem Inglaterra, Bélgica, são os países principais, tá, gente? Não que não tivemos outros países que fizeram parte nesse momento, mas os principais países são esses, tá? Indústria pesada, né, petroquímica, automobilística, siderúrgica, direitos trabalhistas conquistados pelos trabalhadores, isso é muito importante. Neocolonialismo, ou seja, eles pegam a África e dividem a África inteira para poder explorar a África toda, tá? Porque já tinham explorado a América toda. A América, já no século XIX, começa já os países ficarem independentes. Então eles olham para a África e falam, opa, agora a gente vai dividir a África. Então dividem a África para quê? Para bancar a segunda Revolução Industrial. Tá? Então a segunda Revolução Industrial, ela de fato é bancada a troco de sangue mesmo, de sangue africano mesmo. Tá? E é uma indústria concentrada, isso é importante. Por que ela é concentrada? Porque ela está toda ela na metrópole, toda ela no meio, tá? Toda ela na metrópole, numa cidade grande. Tá? Então, por isso que a gente fala que a indústria é concentrada. É normalmente perto de mão de obra, é perto da matéria-prima. Tá? Então, a indústria fica toda ali. Então, vai ficar perto de uma mina de carvão, vai ficar perto de onde tem uma grande concentração populacional. Beleza? E o terrorismo que eu expliquei, agora eu vou explicar o Fordismo. Tá? Isso aí foi que eu já acabei de explicar para vocês, ó, princípio da administração, né? Economia, diminuição de carga horária, organização de setores, aumento da produtividade, tempo cronometrado. Então você vai ter aí, ó, a cada 1 hora tem que fazer 16 golas de camisa, tá? Supervisão do trabalho, coisas que para a gente hoje é corriqueiro, né? Mas lá no passado não era assim que funcionava. E aí a gente tem o Fordismo, isso que é importante, tá? O que é Fordismo? Olha o nome, Ford. Ford lembra marca de carro, tá? Que estão nas ruas aí de todas as cidades do Brasil. Ele se baseia nas ideias de Taylor, ou seja, ele pega tudo aquilo que o Taylor fez, né, criou, e o Ford, que é o Henry Ford, que é o dono da fábrica da Ford, ele pega tudo isso aí, coloca na sua fábrica, assim, arrisca. Além disso, o que ele vai fazer? Ele vai criar um negócio chamado linha de produção. Tá? Para quem já viu o filme Tempos Modernos, é aquela esteira que passa e aí cada pessoa que está no seu local de trabalho vai fazer uma coisa. Tá? Então aqui tem uma esteira de produção. Então, olha só. O produto ele vai passar aqui no meio. Tá vendo que tem vários trabalhadores um do lado do outro. O produto passa aqui no meio. E aí cada trabalhador é responsável por fazer apenas uma coisa. Tá? Então imagina só que está passando um produto aqui na minha frente e eu vou martelar esse produto. Tá? A pessoa que está do meu lado vai pegar esse produto e vai encaixar uma coisa que tenha, sei lá, vai encaixar uma porca nesse produto. A pessoa posterior vai fazer uma outra coisa. E assim até esse produto ganhar uma forma. Lá no final da esteira. Tá? Então, essas pessoas, cada pessoa vai fazer uma coisa só. Por isso que as fábricas eram abarrotadas de gente. Tá?
E no final você tinha o produto. Filme de Charlie Chaplin, exatamente. No final você tinha o produto. Perceba que o produto é tudo igual. É um carro preto igual. Porque se você está fazendo, se está passando aquela esteira e você está fazendo uma coisa só, no final você vai ter o resultado de apenas uma coisa. Um produto igual. Então, por isso que a gente tem, lá no passado, as coisas eram padronizadas. Então, a produção era padrão. Tudo era igual. Os carros da Ford, todos eles eram pretos. Você não tinha carros diferentes. Tá? Todos eles com motor igual, todos eles equipados da mesma coisa. Hoje em dia, se vocês olharem aí rapidinho na janela de vocês, olharem aí onde vocês estão, se tiver rua, vocês vão olhar, às vezes, a mesma marca, né? O mesmo carro, vocês vão ver que são carros com várias cores diferentes, com vários modelos diferentes, com várias configurações. Às vezes, o mesmo carro. Pega, sei lá, um Fiat Uno. Aí você tem um Fiat Uno que foi lançado em 2025, que ele vai ser igual. Ele não vai ser igual, perdão, ele vai ser diferente. O painel vai ser diferente. Aí um tem teto solar, o outro não tem teto solar. Um você tem vidro elétrico, o outro não tem vidro elétrico. Então hoje é totalmente diferente. Lá no passado, todos os carros eram iguais. Tá? Produção e consumo em massa. Então, se a gente está produzindo aqui, ó, passando tudo pela esteira, não para de passar produto. Fica o tempo inteiro passando produto. Por isso que o filme do Charlie Chaplin é ele lá fazendo o mesmo movimento o tempo inteiro. E aí ele chega em casa, continua fazendo o mesmo movimento. Por quê? Porque a produção fordista é uma produção que não para. É uma produção que tem uma continuidade. Por isso que você vai fabricar tudo igual. Por isso que ele é padronizado. Tá? Aí o trabalhador é especializado e alienado. Por que ele é especializado e alienado? Especializado porque ele só faz aquilo. Ele é especialista em martelar o que está passando ali. O outro é especialista em encaixar a porquinha no produto. A outra pessoa é especialista em, sei lá, colar o produto. Então, cada um é especialista em uma coisa. Todos os dias, essa pessoa acorda, vai para a fábrica, fica exatamente na mesma posição de sempre e vai fazer exatamente o mesmo trabalho durante 30 anos. Sei lá, 35 anos. A mesma coisa. Então, por que ele é alienado? Porque, às vezes, ele não sabe nem o que está sendo produzido. Ele sabe que ele está na Ford, ele sabe que ele está que é uma fábrica de carros, que ele vai produzir carros, mas qual peça do carro ele está produzindo? Ele não sabe. Ele é um alienado. Então, ele faz a mesma coisa o tempo inteiro. Ele não pensa num conjunto, ele não pensa no todo, ele não vê o produto final. Tá? Ele não sabe o que está sendo produzido. Ele só chega ali, faz o dele e vai embora para casa. Certo? Então, essas são as características principais, quase não sai, características principais do Fordismo. Tranquilo? Se tiver dúvida, gente, pode falar, tá? Se tiver dúvida, alguma coisa aí para acrescentar. Mas o mais importante é a linha de produção. O Taylor, ele vai pensar em um monte de coisa, e aí o Henry Ford, ele coloca aí a linha de produção. Tá? Ou esteira de produção, tanto faz, tá, gente? Vamos lá, peraí. Vamos ver aqui. Letícia falou comigo. Deixa eu aumentar aqui. Vamos lá. Isso também entra naquilo de que quem produz um produto quase nunca vai ter acesso àquele produto. Então, um dos motivos, lembra lá que eu falei sobre a crise de 29? Tem um modelo de produto que era exclusivo, né? Não lembro qual. Peraí, acho que era chinês. Chinês. Produto exclusivo chinês. Ah, não. Modelo japonês, que é o Toyotismo, que é o que a gente vai trabalhar agora. É isso que tá falando? Toyotismo? Isso. Vamos lá. Deixa eu falar agora com a Letícia. Também aquilo que produz... Tá, então, um dos motivos da crise de 29, lembra que eu falei que foi o problema do Fordismo? É o seguinte, que vai produzir, não para de produzir carro da Ford. Só que não é só o carro da Ford que está sendo produzido, né? Tem indústrias de um monte de coisa. Então, o modelo de produção daquele momento, a forma de se produzir, era o Fordismo. Então, tudo começou a copiar. Todo tipo de indústria copiou essa ideia do Fordismo, porque viu que estava dando certo.
E todo mundo começou a copiar também as ideias de Taylor. Tá? Então, e aí eu estou falando todos os tipos de indústria. Tá? Então, você começa a produzir muito de vários produtos, sem parar, chega um momento que a gente tem um estoque muito grande, porque antigamente trabalhava-se com estoque. Né? Então, você produzia, você tinha um galpão, ou vários galpões, para você guardar esses produtos que foram produzidos, para depois esses produtos serem comercializados. Porque não para de chegar produto, você não para de fabricar. Certo? Então, um dos motivos também foi exatamente o excesso de produção. Produz muito, chega um determinado momento em que não tem quem comprar. Tá? E o Ford, na verdade, o Henry Ford, ele queria, uma das coisas que ele faz é tornar, não só ele, tá, mas esse modelo de produção, é tornar o trabalhador consumidor. Porque o trabalhador, na primeira Revolução Industrial, ele só trabalhava, ele não consumia o produto. Na segunda Revolução Industrial, né, e aí principalmente aqui, ó, no keynesianismo, que é o estado de bem-estar social, vou voltar aqui rápido. E Deus, peraí. Parecendo um senhor de 100 anos. Vamos lá, aqui. Caraca, meu Deus, me perdi. Aqui. Quando a gente fala sobre isso aqui, ó, que aqui entra numa crise, a gente está no Fordismo já. Então aqui entrou numa crise exatamente porque produzia-se muito e não tinha quem comprar. Então começa aí um dos motivos, tá? Tivemos alguns outros, mas um dos motivos é exatamente esse. Muita produção, excesso de produção, falta de consumidor. Então o preço começa a baixar, baixar, baixar. Chega um momento em que o preço não dá conta da fábrica, eles começam a demitir pessoas, demite, e a gente começa a ter uma crise econômica. Né? E aí você tem uma grande quantidade de desempregados, muitos desempregados, você aumenta de violência, muita violência, você começa a ter literalmente um caos. E aí, quando você começa a ter esse problema, né, às vezes de caos urbano, aumento da violência, aumento de usuários de drogas, né, nas cidades, é um problema do Estado. E aí o Estado fala, opa, peraí, eu tenho que interferir na economia. Então aqui, até esse momento, o Estado não fazia intervenção na economia. Não estava nem aí, a economia fazia o que ela queria. Vou produzir muito, vou produzir pouco, vou produzir, enfim, estou nem aí. A partir daqui, já vou responder quem falou comigo, tá? A partir daqui, dessa crise, o Estado falou, opa, eu não posso deixar, está gerando um caos social. Se está gerando um caos social, é um problema do Estado. Então a economia está gerando um problema, gerou um problema e está causando consequências sociais. Então o Estado tem que intervir na economia. Então existe uma nova proposta de um modelo de economia, que aí é o Estado. Lembra que eu falei que o Estado faz intervenções na economia? Beleza? E aí a gente está no meio do Fordismo. Tá? Vou responder aqui, nossa colega. Eita! Professor, sobre a política dos $5 por dia, qual era mais ou menos a relação entre pagar salários altos para os operários e a criação de um mercado consumidor de massa? Ele fez isso pensando em transformar os próprios trabalhadores em clientes da empresa? É exatamente isso. Ele fez uma ideia de transformar esses trabalhadores em consumidores. É exatamente o que a gente estava falando. Né? A ideia é exatamente que essas pessoas que lá no passado elas não podiam consumir os produtos, elas passem a consumir os produtos, porque a massa de trabalhador é muito grande. Então você começa a entender que os próprios trabalhadores também podem ser consumidores. Tá? Para quê? Porque aí, se o teu trabalhador ele é consumidor, o dinheiro volta para você. Te respondi? O dinheiro volta porque você está vendendo o produto que aquela mesma pessoa está fazendo. Tá? Então a gente começa a criar, né, a ideia de classe média, que é essa é a classe de trabalhadores que são os consumidores, os próprios consumidores. Tá? Vamos lá. Deixa eu passar mais um pouquinho aqui. Eu acho que eu vou ter que dividir essa aula. Vou ter que botar uma outra semana com essa aula aí, porque é bem grande. E é muito importante. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, deixa eu só terminar isso aqui. Então, foi o seguinte, gente. Eu vou
Já eu vou encerrar a aula, e aí eu vou fazer uma parte 2 de industrialização, tá? Porque esse assunto é muito importante, tá? Eu paro na segunda revolução industrial, né? E aí na terceira revolução industrial, quando eu der no nosso próximo encontro, eu retomo rapidinho e a gente avança aí para as duas outras revoluções industriais, porque eu acho que é muito importante esses assuntos. E cai muito, gente, cai muito, 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 muito concurso, tá? Então vamos lá. Então, deixa eu terminar aqui só essa parte aqui, né? Deixa eu retomar isso aqui e para eu encerrar. E aí, quem tiver dúvida, pode botar as dúvidas aí que eu tiro aí no final da aula, tá? A gente tem o fortalecimento de sindicatos. Então, o que são sindicatos, né, gente? Para quem não é muito familiarizado, na verdade são grupos de trabalhadores que eles se reúnem em prol de melhorias para suas categorias, tá? Bom, tranquilo? Então, na verdade, os sindicatos eles ficam cada vez mais fortalecidos. Por quê? Porque, de fato, eles prezam cada vez por mais direitos. Porque as pessoas que estão trabalhando, só a gente que trabalha, a gente sabe os problemas que a gente tem. Né? E a gente tem que, já que a gente entra naquela fase lá em que o Estado ele está fazendo intervenção na economia e você é pagador de imposto do Estado, então você começa a se organizar para denunciar os problemas que estão acontecendo na própria economia, né? Ou seja, nas próprias fábricas. Então, só a gente mesmo que é trabalhador, né, eu, no caso, sou professor, né, vocês têm as profissões de vocês conseguem pontuar os problemas que acontecem, né, nas próprias profissões de vocês. Então, existem coisas que não são boas, né, e aí eu não estou falando só de salário, tá? Estou falando de condições de trabalho. Às vezes acontece, por exemplo, vou pegar um exemplo muito, muito rápido, né? Não sei se vocês já notaram, mas a maior parte das escolas hoje já não trabalham mais com giz, tá? A escola que eu trabalho, que ainda tem. Mas o grosso mesmo, a maior parte das escolas no Brasil já não trabalham mais com giz. Por quê? Porque os professores, através dos sindicatos, então a gente tem organizações, a gente começou a denunciar que o giz fazia mal para a nossa saúde. E de fato faz mal. Tá? Então a gente começou a repensar a utilização do giz como nosso material de trabalho. Tranquilo? Mas aí quem é que vai saber disso? Quem é que vai denunciar? Quem é que vai mudar? Será que o dono daquela escola vai mudar? Falar, não, eu vou botar quadro branco porque eu acho bonito. Claro que não, né, gente? Né? Não sejamos ingênuos, né? Então, assim, só vai mudar a partir de uma pressão. Professor, e o que eu tenho mais percebido ultimamente é que nas escolas os quadros agora não são mais esses normais, de quadro branco, agora são quadros com telas. Sim. E aí por quê? Porque a gente está mudando, na verdade, principalmente por conta da evolução da tecnologia. A gente está botando telas, que cada vez mais a gente precisa utilizar a internet de alguma forma, tem que elucidar alguma coisa, tem que botar um slide. Então, por isso que a gente está mudando de novo, porque aí é uma questão de necessidade. Porque o que acontecia? Vamos lá. Provavelmente você já viu esse cenário em algum momento. Chega lá o professor, aí, pô, ele quer passar um filme para vocês. Aí a escola não tem nada para passar. Aí ele leva um projetor dele, leva o computador dele, leva o cabo, leva tudo, aí vai lá, monta tudo e tal, tudo dele. Só que o cara, ele pega ônibus às vezes, mora, sei lá, 1 hora e meia da escola. Todo esse aparato ele tem que levar para a escola para poder trabalhar, melhorar um pouco mais a forma de vocês aprenderem aquele conteúdo. Às vezes é para elucidar alguma coisa, às vezes é fundamental para ele em algum momento. Tá? Então, assim, as escolas, basicamente, elas estão mudando exatamente porque, né, o professor quer levar um filme, o professor quer mostrar uma apresentação de slide que ele fez, enfim, ou ele tem que mostrar alguma coisa tecnológica, ou alguma coisa corriqueira, né, que aconteça na internet e tal. E não tem como, né? Professor, Pode falar. o senhor disse que ia explicar que cai mais em concurso, essas coisas, em vestibular. Qual é a base mais correta de cair?
Não entendi muito bem. Pode repetir? Porque, assim, eu acho que foi Aqui tá quase falando, isso. tem alguém falando junto com você. Oi? Repete, por favor. Eu acho que a televisão tá alta, alguma coisa assim que eu não consegui entender. Eu acho que sim. É porque quase no início da aula, quando começou, o senhor estava explicando, dizendo assim, mais para frente, na hora da atividade, alguma coisa assim, eu explico que é a forma de cair mais em concurso, em vestibular. É exatamente isso aí. Fordismo. Fordismo é típico de cair em concurso. Tá? Eles pedem muito Fordismo. Muito Fordismo. Na verdade, né, todo esse conteúdo de industrialização cai em concurso, em formas diferentes, tá? Mas o que eu mais vejo é Fordismo, pedindo, que é o que a gente chama de... como é que se fala? A gente fala de formas de produção, né? E aí o Fordismo e depois o Toyotismo, que eu vou passar, como eu falei, eu vou tentar dividir essa aula em duas. O Toyotismo também, tá? Mas o Fordismo é fundamental para você entender um monte de coisas, tá? Das ciências humanas. Tranquilo? Tranquilo. Vamos lá, vou pegar as dúvidas aqui que vocês colocaram. Vamos lá, aqui a Carolina eu já consegui entender, né? Me deu um ok. Tem a dúvida. Ah, tá, beleza, a gente vai conversar depois. Vamos lá, Letícia. Faz mal até para os alunos. Quem diria? Exatamente. Grudado nos quadros, tá? Então é exatamente isso, né? O giz ele fazia mal e a gente nada melhor do que apontar do que as próprias pessoas que lidam com isso diariamente, né? E aí, no caso aí, os professores, os alunos, enfim. Tá? Então, e essas modificações que vocês foram falando de quadro, né? Como eu falei, trouxe como exemplo o quadro de giz, e o quadro hoje já está falando que é um quadro analógico, né? Hoje as escolas percebem que isso vende, né? Em escolas particulares, que eu estou dizendo, isso vende, né? Mostrar que a minha escola tem aquele quadro que é interativo, né? Então, assim, já está com a internet lá ligada, o professor pode trabalhar, enfim, o que ele quiser, né? Tem o mundo inteiro, né? Que é diferente de o professor estar com um livro, um quadro branco. Né? E na era que a gente está hoje, né, 4.0, na globalização que a gente está vivendo hoje, você trazer quadros interativos é o que daqui a pouco vai ficar cada vez mais comum, né? Como lá no passado a gente tinha computadores em sala de aula, enfim. E aí a gente tem vários momentos da história em vários setores, tá? A gente vai modificando aí esses setores. Tranquilo? Então a gente para por aqui, né? Nesse slide, e aí, como eu falei, eu vou dividir em dois, tá? Aí na aula que vem a gente continua a partir de então. Tranquilo, galera? Muito obrigado, Letícia. Eu estou um pouco rouco, não sei porquê, mas eu estou um pouco rouco, então, assim, desculpas aí para vocês, mas obrigado pelo elogio. Muito boa a aula, professor. Obrigada. Valeu, obrigado. Obrigada pela aula, professor. Valeu, Giovanni. Tchau. Não esquece de mim, não. Tá, vou ficar aqui. Estou Ah, esperando o pessoal do curso falar. Milena, Laís, tem alguém aí? Pode trazer a questão. Chamei, é para encerrar aí a gravação. Perfeito. Professor,